Nós vamos conversar agora com o deputado federal Marcelo Ramos, do PL, e o deputado Major Vitor Hugo, líder do governo na Câmara. Debate 360 acontecendo agora. Você pode participar com a nossa hashtag. Como é que o deputado Marcelo Ramos acompanhou as declarações do presidente e a participação do presidente no evento de ontem? Deputado, começo com você. Boa tarde. Boa tarde. Eu acompanhei com a preocupação de todo brasileiro comprometido com a democracia, com a Constituição e com o bom funcionamento dos poderes. Se o presidente tivesse dito ontem o que ele disse hoje, nós estaríamos muito mais tranquilos, porque o papel de um líder no momento de tensão, no momento que exige unidade nacional, como que nós estamos vivendo, é de orientar, inclusive, os seus para o caminho correto. E, certamente, o caminho correto não é o caminho de questionar a democracia, de pedir AI-5, de pedir fechamento do Congresso, de pedir fechamento do Supremo Tribunal Federal. O momento é de construir unidade patriótica, respeitando a independência e a harmonia dos poderes. Então, eu recebi com preocupação e com a certeza de que o papel do líder era o presidente ter dito em cima da caminhonete ontem o que ele disse na frente do Palácio hoje. Deputado Major Vitor Hugo, a sua impressão sobre as falas do presidente nas últimas horas, hoje pela manhã e ontem. Boa tarde, obrigado pela presença aqui na CNN nesse debate. Boa tarde, Gotino. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Marcelo Ramos, meu colega aqui da Câmara. Bom, eu queria dizer que, primeiro, essas manifestações pelo Brasil inteiro não foram convocadas pelo presidente da República, ele não as incentivou. Essas manifestações eram majoritariamente voltadas para aquelas pessoas que querem voltar a trabalhar. Ontem era o Dia do Exército Brasileiro, que é a instituição que o presidente da República, assim como eu, estivemos por quase ou por um pouco mais de 20 anos. Então, assim, eu vejo como muito natural que o presidente queira prestigiar essa instituição. Ele foi para frente do QG do Exército, onde as pessoas estavam. Das falas do presidente não houve qualquer agressão aos poderes constituídos. Pelo contrário, o presidente reforçou a prática que ele fez de modificar a composição dos seus ministérios, reforçou a confiança que a população deve ter no seu chefe do executivo, falou de liberdade e democracia, falou da soberania do povo brasileiro e não atacou nenhum poder. Então, para mim, na minha visão, ficou muito claro, inclusive com a manifestação de hoje, a que o Marcelo Ramos se referiu, que o presidente não tem qualquer intenção de flertar com algum autoritarismo. Deputado Marcelo Ramos. Eu acreditaria nisso e estaria muito mais tranquilo, como eu disse, se as palavras liberdade e democracia tivessem sido utilizadas como instrumento de chamar a atenção daqueles seguidores do presidente que carregavam faixas defendendo o AI-5, que não só fechou o Congresso, cassou juízes, cassou deputados, cassou senadores, estabeleceu a censura, relativizou o habeas corpus e também defendendo o fechamento do Congresso e do STF. Acho que a atitude do presidente em cima daquele carro que tranquilizaria o povo brasileiro era dizer à sua militância que aquilo ali não era o caminho correto. Não é momento de criar tensão institucional. É momento de fortalecer a unidade nacional, patriótica, em torno de um inimigo comum. O inimigo não é o presidente da República, o inimigo não é o Congresso, o inimigo não é o Senado, o inimigo não são as liberdades democráticas. O inimigo é o vírus, o coronavírus, que está matando, que está falindo, que está desempregando. Para o cidadão que perdeu um ente querido, para o empresário que faliu o seu negócio, para o trabalhador que perdeu o emprego, para o informal que ficou sem renda, não importa essa tensão entre poderes. Só importa medidas de unidade nacional e de enfrentamento dos reflexos econômicos, sociais e sanitários dessa crise. Nós precisamos, nesse momento, de quem nos lidere, de quem lidere o país, de quem construa a unidade. Não é construído tensões institucionais que nós vamos superar um momento tão sensível. Eu acho que não foi errado o presidente ir à manifestação, é uma liberdade dele, mas ele deveria ter ido à manifestação para chamar a atenção do equívoco daqueles que empunhavam bandeiras que flertam com o autoritarismo. Não é momento para isso. A saída para os defeitos da democracia é aprofundar a democracia. E eu tenho certeza que majoritariamente
no cenário nacional é o que as pessoas acreditam. As pessoas acreditam na democracia, confiam na democracia. E nós precisamos de um líder que nos unifique em torno dos valores democráticos e das garantias dos direitos individuais de cada cidadão, com capacidade de chamar o país à unidade para o enfrentamento dessa crise. Eu reconheço o esforço do deputado Major Vitor Hugo e esse esforço precisa ser coordenado com o discurso da Presidência da República. Deixa eu passar a fala agora para o deputado Vitor Hugo. Bom, em primeiro lugar, dizer que nós temos esse líder. E esse líder se chama Jair Messias Bolsonaro, que foi eleito com 57 milhões de votos e tem feito todo esse esforço, Marcelo. Você tem dito aí, o presidente tem, eu tenho aqui comigo, mais de 240 ações interministeriais, ações ministeriais, de ministérios atuando de maneira singular, e também ações conjuntas do Executivo junto com o Parlamento. Já foram comprometidos mais de 1,6 trilhão de reais em ajudas às pessoas a que você se referiu. Nós estamos falando aqui de informais que nós aprovamos juntos aqui, Executivo e Legislativo, esse apoio de R$600 aos informais. Nós também estamos discutindo apoio às empresas, microempresas, pequenas empresas, apoio aos estados e municípios. Pode ser que a gente tenha alguma divergência em como esse apoio vai se dar, mas não há dúvidas que o governo federal e o parlamento quer fazer esse apoio, apoio ao sistema financeiro, às empresas. Então, assim, eu vejo que o presidente ele está liderando, ele tem um time competente de ministros que não foi escolhido, e o presidente ressaltou isso ontem, na base da troca política, foi um time de ministros escolhido basicamente pelos critérios técnicos, e isso nos dá segurança para conduzir, inclusive, a solução para essa crise, que não é uma solução simples, é uma solução complexa que envolve vários ministérios, e eu tenho visto um presidente da República engajado, corajoso na defesa daquilo que ele acredita, no equilíbrio entre as medidas que têm que ser adotadas para as duas vertentes prioritárias, que são a vertente sanitária e a vertente econômica. O ministro Paulo Guedes já falou claramente que não faltarão recursos para que a gente salve vidas no nosso Brasil. Eu tenho certeza, a partir, inclusive, agora, da mudança que vários governadores e prefeitos estão fazendo, certamente influenciados pelo que o presidente da República vem defendendo há muito tempo, a mudança da postura para que não haja um sufocamento completo da economia e essa segunda onda acabe atingindo a população brasileira numa proporção maior do que a onda sanitária pode atingir. Eu tenho certeza absoluta que o presidente, mais uma vez, está liderando esse processo, não fez em nenhum momento ataque às instituições. As críticas que ele fez na semana passada ao deputado Rodrigo Maia não foi uma crítica ao parlamento, foi uma crítica a uma condução específica de um deputado apenas, e eu tenho certeza absoluta que nós vamos conseguir avançar junto, todos os poderes, cuidando do povo brasileiro, mais uma vez, cuidando de vidas e de empregos. Deputado, vou começar com o deputado Marcelo Ramos. Obrigada por conversar com a gente aqui no debate do 360. Bom, é notícia que o presidente Jair Bolsonaro vem tentando se aproximar de partidos de centro, inclusive o partido do senhor. Eu gostaria que o senhor me dissesse para quem está nos assistindo, em que termos o presidente tenta se aproximar desses partidos, e depois quero que Vitor Hugo também diga como é que ele vê a aproximação do presidente com partidos que ele costuma classificar como velha política. Primeiro, eu acho que é absolutamente legítimo e democrático o presidente da República dialogar com partidos, seja que partidos forem. Obviamente que também é legítimo que esse diálogo passe pela participação desses partidos nos espaços de governo. O que não dá é para fazer isso no privado e no público negar o diálogo. Não é errado dialogar, é bom para a democracia dialogar. É bom para a democracia buscar construir unidades, construir maiorias em torno de valores republicanos. Eu quero crer que é isso que está acontecendo nesse diálogo. Agora, um dia conversar e no outro dia subir num carro de som e dizer que não quer conversa com a velha política é algo que gera insegurança, gera instabilidade. É uma atitude pendular. É legítimo que o presidente converse com todos os setores. A Câmara é plural. O deputado Major Vitor Hugo, que tem meu respeito, meu carinho, ele sabe disso, falou da legitimidade do presidente que teve 157 milhões de votos. Ele é tão legitimado quanto a Câmara dos Deputados. Quer dizer, talvez a Câmara seja mais legitimada, porque a Câmara representa esses 157 milhões
e também os outros que votaram nos candidatos que perderam a eleição. A Câmara é muito mais plural e é muito mais expressão coletiva do povo brasileiro, com as suas qualidades e os seus defeitos. A Câmara nunca negou ao presidente da República a aprovação célere de medidas essenciais para o enfrentamento da crise. O deputado Vitor Hugo é testemunha disso. A Câmara aprovou no primeiro dia o decreto de calamidade. A Câmara aprovou a MP 905. A Câmara aprovou a PEC do orçamento de guerra. Ou seja, a Câmara está de mãos dadas com o que é bom para o Brasil. A Câmara está preocupada em salvar vidas. É injusto, são injustos os reiterados ataques, vez por outra tangenciados pelo presidente, mas certamente o tempo inteiro pela sua militância à Câmara dos Deputados, como um todo, ao presidente Rodrigo Maia e a todos nós. Nós temos dedicado o melhor de cada um para servir ao país. E temos dedicado juntos, de mãos dadas, aqueles que são de centro, que são de oposição. Deputado Major Vitor Hugo, a construção da unidade é fundamental para a superação dessa crise. Acredito que tenha sido um lapso do deputado. Só uma informação, o presidente Jair Bolsonaro foi eleito com 57 milhões de votos, 57.797.847 votos. Por favor, vamos continuar agora com o deputado Vitor Hugo. Bom, Marcelo, eu tenho certeza que na próxima eleição o presidente vai alcançar esses 157 milhões de votos, mas o que eu tinha falado que eram 57. O que eu queria dizer, na verdade, nunca há uma competição entre um poder e outro. Não estou estimulando essa competição, não estou querendo dizer que o executivo tem supremacia sobre o legislativo nessa crise. Eu não estou dizendo e não vi o presidente em nenhum momento estimular essa competição. Eu acho que as críticas que foram feitas na semana passada foram críticas pontuais, direcionadas à atuação e, de modo muito especial, direcionada para esse projeto de lei complementar 149, em que, infelizmente, e a gente respeita as maiorias que são formadas na Câmara, mas não podemos deixar de, ao mesmo tempo, criticar quando a posição for divergente. A casa, como você muito bem falou, é uma casa plural que admite essas divergências. E, nesse caso em particular, uma divisão de recursos que leva em consideração ICMS e ISS, a recomposição desses tributos, vai estimular com que prefeitos e governadores não façam o que eles estão fazendo agora corretamente, uma abertura que seja gradual e responsável. Então, essa aproximação que o presidente da República tem feito com partidos, com diversos partidos, já era algo que nós vínhamos construindo já há algum tempo. Nós fizemos, inclusive, na semana retrasada e na semana passada, e pretendemos fazer essa semana, uma reunião com a Secretaria de Governo e com os líderes dos partidos. O seu líder, o Wellington Roberto, participou dessas duas reuniões e nós esperamos que participe nessa semana agora, inclusive numa reunião que está sendo planejada para aproximar os líderes do novo ministro da Saúde e também do próprio presidente da República e do ministro da Secretaria de Governo, que é quem tem a responsabilidade de articular no mais alto nível a política do governo federal. Isso é saudável, é bom que haja aproximação. Eu tenho certeza absoluta, pelo histórico do nosso presidente e pelo impulso e pelo ímpeto dele, essas relações, e também pelos líderes da Câmara, serão certamente em todos os níveis de maneira republicana, e nós vamos conseguir construir essa unidade que você, Marcelo, a que você está se referindo, a unidade que vai conseguir fazer com que o país atravesse essa crise mais unido e mais forte. Deputado Vitor Hugo, vou voltar com o senhor, mas o presidente Jair Bolsonaro criticou o que ele chama de velha política e disse que não negociaria nada ontem, não na semana passada. Na semana passada ele fez críticas a Rodrigo Maia, mas ontem ele se referiu à velha política. Minha pergunta ao senhor é republicano, portanto, então, que o presidente, chamando esses partidos para governarem com ele, para estarem dentro de sua base de apoio, ceda espaços no governo a esses partidos de centro, o PL, o PP e o PSD, por exemplo? Bom, eu não sei em que nível estão essas tratativas. Eu acho o seguinte, que a indicação política por si só, ela não é errada. Quem apresentou o ministro Tarcísio para o presidente da República fui eu e um coronel da turma do Coronel Miller, que é da turma do presidente da República. Isso não foi uma indicação política.
O Tarcísio é meu amigo desde a Academia Militar das Agulhas Negras, somos concursados da Câmara dos Deputados e está fazendo um trabalho excepcional. Então, a indicação política, por si só, ela não é um problema. Agora, quem for indicado vai ser julgado pelas suas atitudes. E, se houver uma indicação por parte dos partidos políticos, os partidos também vão assumir o ônus e o bônus da atuação do seu indicado. Então, eu acho que nós não podemos fazer um pré-julgamento a partir de uma possível composição nesse sentido. É preciso analisar caso a caso. Eu tenho certeza absoluta que o presidente da República vai conduzir o processo da melhor maneira possível e no interesse da população brasileira. Deputado Marcelo Ramos. Eu quero primeiro dizer que é preciso reconhecer que o isolamento salvou milhares de vidas no Brasil. O Brasil tem um índice de mortalidade muito menor do que os países que sofreram mais com essa crise por conta do isolamento. Ninguém nunca defendeu o isolamento permanente. Agora, óbvio que a dosagem precisa do isolamento, ela é necessária, porque se liberar demais e antes da hora, nós corremos o risco de ter um outro problema econômico, que é o medo das pessoas saírem de casa. Não vai precisar de decreto de governador para elas não saírem. Elas não vão sair com medo de morrer. Então, o isolamento foi um instrumento fundamental de preservação de milhares de vidas. E ele vai ser dosado no momento correto, quando há uma contenção do número de ocorrência e de morte no país. E esse foi o discurso desde o início. Era errado, era não fazer isolamento, como é errado ter isolamento permanente. Em relação a essa questão de composição partidária, eu repito o que disse antes. É legítimo que o presidente converse com partidos, é legítimo que ele abra espaços no governo. O que não é correto é conversar, abrir espaços e ir para cima de um carro de som dizer que não conversa com esse ou com aquele que não faz acordo nenhum. Faz acordo sim, que bom que faz. Faz acordo para governar, faz acordo para dar mais estabilidade na relação entre o poder executivo e o poder legislativo. Agora é óbvio que esses acordos têm que acontecer com os partidos, mas tem que acontecer também com aqueles que representam, por escolha da maioria dos parlamentares, esses poderes, que é o presidente Rodrigo Maia e o presidente Davi Alcolumbre. Não adianta ter uma base e, por conta de ter uma base, romper o diálogo com o presidente da Câmara e com o presidente do Senado. Okay. Isso não tem como dar certo. É preciso ter uma base e manter um diálogo republicano, fraterno, com os presidentes da Câmara e do Senado, na certeza de que os presidentes da Câmara e do Senado e os deputados e senadores nunca faltaram ao presidente da República nas pautas que são fundamentais para o país. Nunca faltaram. Deputado Major Vitor Hugo é testemunha disso. E deveria não, quem sou eu para dizer o que ele deveria, e tenho certeza que dará esse depoimento, de que há uma atitude colaborativa do parlamento com as pautas importantes no país. Quando nós divergimos, é legítimo também que vote contra, como é legítimo o presidente discordar. Acho que esse é um caminho que nós vamos construindo, pensando, acima de tudo, na vida, nos brasileiros e no que é melhor para salvar nossa população da doença e dar condições de nós reconstruirmos o país em breve. Ok, a gente vai tentando equilibrar o tempo aqui para que fique um debate justo. Deputado Marcelo Ramos, obrigado pela participação aqui na CNN. Deputado Vitor Hugo também.